Olá, irmãos! Meu nome é Jusilene Souza e hoje nós vamos fazer uma meditaçãozinha rápida, mas primeiro eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa experiência. Eu cresci na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas por muitos anos não compreendi as verdades que Deus nos deixou através da Bíblia e do Espírito de profecia. Não compreendi a relação entre a graça e a obediência. Não entendi em sua plenitude que meu amor por Jesus deveria ser expresso também em obras e não somente em palavras, conforme diz lá em Tiago 2, 14 a 26. Somente há alguns anos despertamos, o meu esposo e eu, para o estudo e as reformas de vida que precisávamos fazer. Percebemos que os pedidos de Deus para nós não são uma prisão, mas uma cerca de proteção. Quando realmente entendi isso, comecei a buscar mudanças em minha vida. Eu percebi que deveria viver de uma forma peculiar, diferente do mundo, pois a palavra de Deus diz assim: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Romanos 12, 2. Nesse texto, encontramos duas palavras muito importantes: metanoia e metamorfose, que são de origem grega. A primeira palavra, geralmente traduzida como arrependimento, indica mudança de mente, que é a renovação do entendimento a qual Paulo se refere. A segunda significa mudança de forma. Conformar ou transformar são duas atitudes em relação à forma exterior, aquilo que se pode ver. A palavra grega traduzida como transformai-vos é derivada de metamorfose. Se metanoia é mudança interior, metamorfose é mudança exterior. A segunda palavra não faz sentido sem a primeira, mas a primeira sozinha é incompleta. Podemos ver isso exemplificado muito bem na vida de uma borboleta. O que antes era uma lagarta um tanto asquerosa, um bicho indesejado, rastejante, se torna um inseto voador colorido, lindo, inofensivo, que se alimenta do néctar das flores. O que adiantaria, porém, mudar apenas a forma se não houvesse na borboleta uma mudança de hábitos? Se ela continuasse rastejando e comendo folhas? Muda-se a mente, mudam-se os hábitos, transforma-se o interior, transforma-se também o exterior. Então, conforme fomos compreendendo isso, entendemos através da palavra de Deus que ele desejava um estilo de adoração sacra, diferente, reverente, que seguisse os princípios e instruções que Deus nos deixou na inspiração. Entendemos que deveríamos abandonar os estilos de música mundanos, mesmo aquelas com letras religiosas. Lemos no Espírito de Profecia assim: "A associação com as coisas do mundo no setor musical é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. Tais pessoas estão, porém, em terreno perigoso. É assim que Satanás procura desviar homens e mulheres e dessa maneira tem ganho o controle de almas." Mas a verdadeira adoração envolve muito mais do que apenas música sacra. Envolve todo o nosso ser, submetendo-se à vontade do nosso Pai. Continuamos buscando e então descobrimos que somos transformados pela contemplação e que não devemos pôr coisas más diante dos nossos olhos. E que os nossos olhos são a lâmpada do corpo e se estiverem em trevas, todo o corpo estará também. Resolvemos, enfim, eliminar os entretenimentos que ferem os princípios bíblicos e que venham de fontes duvidosas, já que a Bíblia diz que a árvore não pode produzir frutos bons e maus ao mesmo tempo. Se somos cristãos, como podemos consumir programas, filmes e séries que são recheados de violência, sensualidade, traições, adultérios, invejas e satanismo? Sabemos que essas coisas são desaprovadas por Deus. Quando eliminamos, então, esses entretenimentos em nosso lar,
Sobrou muito mais tempo para o estudo da palavra, oração, leituras edificantes, para o companheirismo familiar e boas conversas. Entendemos também que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6,19. O Senhor deixou para nós, em nosso tempo, uma mensagem de saúde especial nos escritos de Ellen White, que nos ensina também os 8 remédios naturais e que devemos ir muito além de Levítico 11. Ellen White diz assim: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. A partir daí, eliminamos artigos alimentícios de origem animal, refinados, refrigerantes e outras coisas mais. Também passamos a praticar exercícios, tomar mais água, sol. Notamos uma melhora muito significativa na nossa saúde física e mental também. Tivemos também uma melhora sem precedentes na nossa imunidade, o desaparecimento de alergias, de fadiga e indisposição. Entendemos também a vontade de Deus de que, para o bem do seu povo, todos os que tiverem condições devem se retirar das grandes cidades e estabelecer seus lares no campo, para que possam plantar e colher o seu próprio alimento, para contemplar as obras criadas e facilitar a prática dos 8 remédios que o Senhor nos deu. O Espírito de Profecia diz assim: por todo o tempo em que Deus me der poder para falar a nosso povo, continuarei a convidar os pais a que deixem as cidades e formem lares no campo, onde possam cultivar o solo e aprender do livro da natureza as lições de pureza e simplicidade. As obras da natureza são ministros silenciosos de Deus, a nós dados para que nos ensinem verdades espirituais. Elas nos falam do amor de Deus e declaram a sabedoria do grande artista. Principalmente nesses tempos difíceis que nós vivenciamos, verificamos, irmãos, que isso realmente é o melhor para nós. Então, certo dia, eu estava refletindo sobre o meu vestuário, ao me deparar com textos que tratam da importância desse assunto. Vejam só. Nossas palavras, ações e vestidos são diariamente pregadores vivos, juntando com Cristo ou espalhando. Isso não é coisa insignificante para ser passada por alto com um gracejo. A questão do vestuário exige séria reflexão e muita oração. E então eu pensei, mas essa agora? Parei de ler e na época eu não procurei me aprofundar no assunto. Eu não queria saber, muito menos praticar essa mensagem. Ponto. Mas ficava martelando na minha mente assim: mas você não diz acreditar nos escritos da profetisa do Senhor? Você não fez as demais reformas? Vai pular essa parte porque ela não lhe convém? Vai fingir que não leu? Você não pode ignorar, você vai ter de lidar com isso. E eu percebi que não seria honesta se ignorasse a mensagem. Sim, Deus deixou uma reforma para o nosso vestuário também, com instruções muito claras sobre isso. Deu visões a Ellen White enfatizando os princípios bíblicos de modéstia e decência que devem ser aplicados ao contexto em que estamos inseridos. Aliás, essa reforma foi dada junto ao assunto de saúde. Todas vieram da mesma fonte, do mesmo Espírito, do mesmo Deus. E assim é com as orientações sobre família, verdadeira educação, finanças, etc. Tudo! Sabe, amados, é perigoso para as nossas almas nos servir apenas das verdades que nos convêm. Devemos examinar o coração e ver se estamos sendo fiéis à luz que recebemos integralmente. Não podemos menosprezar nenhuma orientação deixada para nós.
Foi aí que a ficha caiu. Eu entendi que Deus prescreveu para nós um estilo de vida completo, assim como fez com Israel, lembram? Quando lemos o Pentateuco, encontramos orientações sobre tudo para o povo, tudo. Alimentação, vestuário, estilo de culto, saneamento básico, enfim, muitas orientações. Bem assim é conosco hoje. Deus deixou princípios para o nosso tempo que norteiam o nosso modo de viver. No livro Nisto Cremos, diz o seguinte: de que modo pode um cristão estar simultaneamente no mundo e separado deste? Sob que aspectos deveria o estilo de vida do cristão ser diferente daquele do mundo? Os cristãos deveriam adotar um estilo de vida diferente, não pelo capricho de serem diferentes, mas porque Deus os chamou para viverem por princípio. O estilo de vida ao qual Deus os chamou habilitá-los-á a alcançar seu pleno potencial como criaturas divinas, tornando-os eficientes para o seu serviço. Um estilo de vida envolve tudo. Lembram do relato bíblico sobre a visita da rainha de Sabá a Salomão? De longe ela ouviu falar sobre o povo de Israel. E o que foi que a deixou tão admirada, de queixo caído e fora de si? O estilo de vida deles completo. A Bíblia relata assim: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados e as vestes deles, e os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ela ficou fora de si. E no verso 9, ela louvou o nome do Senhor. Logicamente ela ficou assim porque tudo que ela viu ali era novo. Ora, se assim não fosse, por que ela haveria de se admirar, não é? E conosco hoje pode se dar o mesmo. Quando colocarmos em prática as instruções que Deus nos deixou para guiar em nosso estilo de vida, as pessoas verão que nossa alimentação, nosso vestuário, nosso temperamento, nosso estilo de culto, nossas palavras são totalmente diferentes. Eu fico imaginando as pessoas que nos visitam comentando assim: nossa, olha a mesa deles, que bonita, que cheia de vida e cores. Nossa, olha como se vestem de forma elegante e decente. O estilo de culto deles é reverente, traz tanta paz. Olha, os adventistas são pessoas honestas, hein? Bondosas, corteses, educadas, amorosas. Vocês conseguem imaginar, irmãos? Que testemunho poderoso! Assim como aconteceu com Israel, ao sermos obedientes às orientações que Deus deixou, as pessoas notarão a diferença, ouvirão falar de nós e buscarão conhecer o Deus que está por trás de tudo que somos, temos e fazemos. Que bênção seria! Veríamos o cumprimento das palavras de Jesus quando ele disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Se seguíssemos as reformas que Deus nos deixou, quantas rainhas de Sabá viriam até nós? Mas quantos vêm até nós e saem dizendo assim: não há distinção entre nós, somos iguais, vestimos, falamos e procedemos da mesma maneira. Infelizmente, eles não veem nada de novo. A vontade de Deus para nós deve operar transformações de dentro para fora e de fora para dentro. Então, o fato de fazer algumas reformas de hábitos, cuidar com o estilo de vida, com o alimento físico e mental, querendo ou não, assim penso eu, proporciona mais discernimento para enxergar o próprio coração. E chegou um momento que ficou mais fácil enxergar a sujeira que havia por dentro. E essa sim, foi e é a mais difícil de remover. Melhor
quando a mudança começa por dentro primeiro. Assim, quem sabe eu teria tido mais compaixão por quem não entendia a verdade como eu estava entendendo. Mas como Deus sempre atua em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, se estamos realmente em busca de fazer a vontade dele, uma hora ele abre os nossos olhos para enxergar que estamos iguais aos sepulcros caiados. Lindos por fora, vida saudável, vestes decentes, falar impecável, estudiosos, peritos em profecias, em doutrinas, mas perdidos ainda, cheios de presunção, egoísmo, de altivez, impaciência e sem o fruto do Espírito Santo. De verdade, meus irmãos, se não permitirmos que o Espírito Santo desenvolva seu fruto em nós, todas as reformas exteriores serão em vão. Vejo muitos supostos conservadores, reformadores, cheios de ódio, raiva, rancor e maledicência nos lábios, que se sentem melhores, superiores e que atuam como acusadores dos irmãos, colocando-se no lugar do próprio diabo, ao invés de apenas pregar a palavra de Deus, a verdade como ela é, simples e pura, com amor pelas almas. Aí vem a pergunta: o que te motivou a fazer as reformas? O que te move? É para se sentir melhor que os outros ou é por amor ao Senhor? Por que eu perguntei sobre os motivos do coração? Porque eu também tenho lutado para fazer a vontade de Deus pelos motivos certos, desde que eu me deparei com esse texto. Vejam que solene. O amor da influência e o desejo da estima dos outros pode produzir uma vida bem ordenada e frequentemente uma conversação sem falha. O respeito próprio pode levar-nos a evitar a aparência do mal. Pode o coração egoísta praticar atos generosos, reconhecer a verdade presente e expressar humildade e afeto à vista. E, contudo, os motivos podem ser enganosos e impuros. As ações que promanam de semelhante coração podem ser destituídas do sabor da vida e dos frutos da verdadeira santidade, sendo alheios aos princípios do puro amor. O amor deve ser acariciado e cultivado, pois sua influência é divina. Então, por favor, você que está nos assistindo agora, não faça as reformas pelos motivos errados, para se achar bom demais e depois ficar acusando, criticando os irmãos que ainda não chegaram ao conhecimento que você chegou. Testemunhe com amor, peça sabedoria a Deus, não cause opróbrio à verdade. Nenhum ser humano tem o direito de obrigar ninguém, nem de se achar melhor do que os outros. Nossas obras são necessárias sim, mas não são nada se não forem cobertas pelos méritos de Cristo e se não forem por amor. Então olhemos uns aos outros com um olhar de compaixão, lembrando sempre que um dia já passamos por essa mesma parte do caminho. E você, quando se deparar com pessoas assim, que vivem corrigindo os outros, falando mal da igreja, acusadores, desequilibrados, briguentos, não culpe as mensagens e orientações deixadas para nós nos testemunhos. Elas todas vêm de Deus. Não menospreze a palavra. Também peço que não generalize e não chame uma pessoa de dissidente e fanático, radical, só pelo fato de ela ter decidido colocar em prática a vontade de Deus revelada. Perceba apenas que o inimigo usa pessoas desequilibradas para causar em nós resistência e desacreditar essas verdades, que se postas em prática serão bênçãos para as nossas vidas. Nós seremos sermões vivos antes mesmo de falarmos qualquer coisa. Por favor, considerem isso, mesmo que você não esteja disposto a praticar. Você é livre para decidir, mas também não critique quem está lutando para obedecer a palavra de Deus. Entenda o seguinte: como faremos a diferença se formos iguais? Quando as pessoas virem tudo o que o Senhor fez e faz por nós e em nós, elas bendirão seu nome e a glória será dele. Entenderão que é tudo sobre ele.
Pense nisso. Que possamos refletir o caráter do nosso Senhor Jesus. E sim, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém.